Salmo 119, versículo 105. Estaremos lendo apenas esse versículo a princípio, depois vamos ler versículos em mais de 20 livros da Bíblia. E eu não minto, hein? Nem? Salmo 119, versículo 105. Assim nos diz o texto sagrado. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Muito provavelmente todos vocês já conhecem esse versículo. Talvez não se lembrassem da referência. Salmo 119, versículo 105. Não por acaso esse versículo está neste salmo, que é um salmo que todo ele, que é o maior dos salmos, de todo o livro de Salmos, todo esse salmo exalta a palavra de Deus. E neste versículo, o que nós encontramos é que a palavra de Deus, não do homem, não filosofias, não ciências humanas, mas a palavra de Deus é que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A palavra de Deus. Porém, queridos, eu sei que muitos desprezam esta verdade. E especialmente na juventude, é normal que isso aconteça. Porque o mundo, ele é tão atrativo, e especialmente agora no século 21, com o avanço impressionante da tecnologia, a palavra de Deus, que ao longo dos milênios tem sido preservada de modo sobrenatural, porque não há outra escritura que o ser humano tenha tentado destruir mais ou fazer desacreditar mais do que a palavra de Deus, e não conseguiu, porque como disse o Senhor Jesus, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Interessante que o próprio Senhor Jesus não deixou Ele mesmo nada por escrito, e não deixando nada por escrito, o Senhor Jesus teve suas palavras preservadas nas Sagradas Escrituras. Ação do Espírito Santo de Deus, que opera poderosamente. Mas justamente por essas palavras serem tão antigas, muitos jovens caem no erro de pensar que são antiquadas, que não servem mais. E este é o maior erro que um jovem pode cometer em relação à palavra de Deus. Eu gostaria de ter me convertido a Cristo mais cedo. Foi aos 17 anos, já quase fazendo 18 anos, que entreguei minha vida ao Senhor Jesus. E quisera eu tê-lo conhecido mais cedo. Se tivesse conhecido a Cristo mais cedo, hoje eu estaria ainda mais amadurecido na palavra. Mas eu glorifico a Deus, porque foi na minha juventude ainda que o Senhor me chamou. Porém, quisera eu ter dado naquela época o valor que hoje dou à palavra de Deus. Eu não compreendia o quanto a palavra de Deus é importante para as nossas vidas. Não apenas no sentido de nós lermos a Bíblia, mas de aplicarmos os seus ensinamentos em nossas vidas. E ao longo da minha vida cristã,
é que eu fui aprendendo o quanto se faz importante que venhamos fazer com que a palavra que lemos na Bíblia Sagrada seja também a mesma que venhamos viver na prática. E fazendo isto, pela própria experiência prática, eu percebo que o versículo 105 do Salmo 119 é uma grande verdade. Os momentos de trevas na minha vida só ocorreram quando eu desprezei os princípios bíblicos que devemos seguir. E os momentos de maior alegria, paz, abundância de vida, foram os momentos e estão sendo os momentos em que eu procuro aplicar na minha vida o que a palavra de Deus nos ensina a todos nós. O ensinamento é para todos, a aplicação é para os sábios. Os tolos desprezam a palavra de Deus, os sábios a praticam. Eu espero que você compreenda que o estado em que a sua vida se encontra neste momento não é culpa de ninguém ao seu redor, mas é consequência do que você tem plantado na sua própria vida. Se você quer um futuro diferente, de paz, de alegria, de segurança em Cristo, comece a semear a palavra de Deus na sua vida. Eu quero compartilhar com você hoje aqui algumas sementes, muitas sementes na verdade, muitas sementes. Preciso vigiar para que essa mensagem não ultrapasse mais 30 minutos, já devo ter gasto pelo menos 10 minutos só com essa introdução. Davi está dizendo que pode seguir, né? Só você que está dizendo isso, irmão. Mas eu tenho muitos versículos aqui para compartilhar com você nessa noite. São sementes. Se você tiver em mãos uma caneta ou um lápis e uma Bíblia que não seja virtual, né? Uma Bíblia escrita em papel, eu quero recomendar que você marque esses versículos que eu vou compartilhar com você aqui. Eu só não vou começar do Gênesis, porque senão realmente eu teria que pregar essa mensagem numa vigília. Então eu vou começar em Mateus, vou começar no Novo Testamento. E eu quero compartilhar com você mais de 20 versículos que norteiam a minha vida, que eu os tenho decorados, mas não quero aqui dar uma de metido e mencioná-los sem olhar a minha colinha. Eu já imprimi esses versículos aqui para não ter que folhear a Bíblia e gastar um pouco mais de tempo, porém tomei o cuidado de colocá-los em ordem na sequência dos livros. Não estarei aqui citando todos os 27 livros do Novo Testamento, mas a grande maioria deles, sim. E em cada um deles, ou melhor, de cada um dos livros do Novo Testamento que eu vou aqui citar, eu tirei um versículo apenas. Poderia tirar muito mais. São versículos que são importantes para que tenhamos uma vida segundo a vontade de Deus. E não se esqueçam que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então, quando aplicamos a palavra de Deus em nossas vidas, nós estamos corrigindo a rota. Nós estamos semeando o nosso futuro para melhor. Agora, não pensem que este melhor signifique uma vida sem problemas, não é isso. Mas é uma vida na qual, embora venham
as adversidades, você não irá se desesperar. Você não irá entrar numa depressão. Você pode até quase entrar numa depressão. Como hoje um jovem disse para mim, que passou por uma leve depressão, e eu digo, eu lido, e eu disse a ele, eu lido com isso constantemente. Porque se há uma das coisas que mais gera depressão no ser humano, é a ingratidão, a traição, a calúnia. E alguém que prega a palavra e pastoreia, mesmo que realmente está querendo viver piamente em Cristo Jesus, como diz a própria palavra, padecerá perseguições. Então, a gente lida com isso, mas não cai nessa situação. Nós conseguimos vencer, porque a palavra de Deus em nós nos dá essa vitória. A palavra de Deus em nós nos fortalece. Então eu quero compartilhar com vocês aqui mais de 20 versículos que norteiam minha vida. Eu não contei quantos são, talvez 23, 24, enfim. Foram quase todos os livros do Novo Testamento. E eu começo então com Mateus, compartilhando o versículo que me motiva a tratar bem todas as pessoas ao meu redor. Todas as pessoas ao meu redor. Se algum dia você me viu tratando mal alguém, ou você se enganou, fez um julgamento precipitado, ou realmente eu estava muito fora de mim. Mateus 7,12: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Em outras palavras, faça ao seu semelhante o que você gostaria que ele fizesse a você. Interessante que no tempo de Cristo havia uma máxima rabínica dos rabinos judeus, que era: não faça aos outros o que você não quer que os outros façam a você. No tempo de Cristo, na terra, havia essa máxima dos rabinos. Então o povo judeu já conhecia essa frase, só que a frase na negativa: não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Então o Senhor Jesus, ele coloca esta frase na ação: faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem a você. Trate bem o seu semelhante, faça o bem a ele. Esse é o primeiro princípio, que não por acaso é chamado de regra de ouro. Você segue esse princípio? Como você trata o seu semelhante? Quando você fala do seu semelhante sem ele estar presente, o que você diz a respeito dele? É o que você gostaria que dissessem de você quando você não está presente? Segundo princípio, em Marcos agora, primeiro foi o Evangelho de Mateus. Evidentemente que em Mateus existem muitos versículos que norteiam minha vida, mas eu quero aqui mostrar um versículo em cada livro do Novo Testamento, ou pelo menos na maioria deles. Em Marcos agora, em primeiro lugar, nós vimos o versículo que me motiva a tratar bem as pessoas. Agora, o versículo que me motiva a fazer as escolhas certas. O versículo que me motiva a fazer as escolhas certas. Marcos 8, versículo 34 a 36, onde o Senhor Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Porque que aproveita o homem
ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Disto não podemos esquecer quando estamos diante de escolhas na nossa vida. Todos nós temos vontades próprias. Todos nós temos desejos humanos. Porém, somente Deus sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes, nós não estamos dispostos a renunciar a alguma coisa, mesmo sabendo que isto que está sendo colocado diante de nós irá roubar o tempo que nós teríamos que dedicar ao Senhor, nos impedir de congregar com nossos irmãos. Existem, irmãos, relacionamentos que nos afastam de Deus. A palavra nos adverte a respeito disso, para não nos colocarmos num jugo desigual. Eu não devo ter uma sociedade com uma pessoa que não compartilhe da mesma fé que eu. Eu não posso ter um negócio com alguém que não tenha o temor de Deus e que não ame a Cristo mais do que a si mesmo. Porque senão essa pessoa vai me trair. Se até mesmo entre os evangélicos há traidores, há hipócritas, quanto mais entre aqueles que desprezam o Evangelho. Porque há muitos que se dizem evangélicos, mas desprezam o Evangelho. Então, às vezes, vem uma proposta de alguém: olha, vamos montar o próprio negócio, vamos ser empresários, vamos entrar metade, metade. Eu entro com 50%, você entra com 50%. Só que a pessoa não é cristã. Ou então ela diz: eu entro com capital, você entra com know-how. Só que ela não é cristã. E a princípio parece um grande negócio. Oh, que maravilha, eu vou ser empresário. E você assina um contrato com alguém que não tem o temor de Deus, com alguém que não ama Jesus. Lembrando, queridos irmãos, que namoro também é uma sociedade. Noivado, casamento. Não se ponha num jugo desigual. Não se ponha. É disso que esse versículo está falando aqui. Se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser seguir Jesus, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, ou seja, sofra as consequências de seguir a Cristo. Talvez você perca dinheiro, talvez você perca amizades, mas você não perderá sua alma. E o que mais importa senão Deus? De que adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a salvação? E nossa alma perecer para sempre? Deus deu a você e a mim a oportunidade da vida eterna. Mas o que não falta nesse mundo são propostas para desviar você do caminho. Então, o princípio que norteia a minha vida: Senhor, qual é a tua vontade? Isso está de acordo com a tua palavra, do teu evangelho? Qual a tua vontade? A tua vontade? Porque a palavra diz: qualquer que perder a sua vida por amor de mim. Eu não quero fazer nenhuma escolha que entristeça ao Senhor. Eu quero saber qual é a vontade dEle. Terceiro princípio, é o princípio que me motiva a buscar o Espírito Santo. Está em Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará
o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Vejam que interessante, essa mesma passagem se encontra em Mateus também. Porém, em Mateus é dito: o Pai Celestial dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mas aqui em Lucas, quando este evangelho foi redigido, foi já especificado qual é a melhor coisa que podemos pedir e que devemos pedir ao Senhor, e que devemos fazê-lo todos os dias, que é pedir a presença de Deus em nossas vidas. Fica conosco, Senhor Jesus. Lembre-se daqueles discípulos no caminho de Emaús. Jesus caminhava com eles, eles não tinham reconhecido ainda que era Jesus, mas eles estavam sendo renovados por aquela conversa com aquele estranho. E quando eles chegaram onde tinham que ficar, o Senhor fez menção de seguir adiante, e eles então insistiram com o Senhor e disseram: fica conosco, fica conosco. E eu procuro sempre me lembrar disso. Pedir o Espírito Santo é pedir: Jesus, fica conosco, fica comigo, anda comigo. Eu não quero fazer nada sem a Tua presença, eu não quero ir a nenhum lugar onde o Senhor não quer estar. Guia-me, Senhor, ilumina o meu caminho. Esse é um princípio que norteia a minha vida e a sua. Nas tuas orações, o que você pede a Deus? Eu diria que é um pecado nós pedirmos coisas e não pedirmos o Senhor. Pedirmos as bênçãos e não pedirmos o abençoador. Porque quando pedimos o abençoador, as demais coisas vêm por acréscimo. Eu nem tenho memória mais, eu nem consigo lembrar qual foi a última vez que eu pedi alguma coisa material ao Senhor. Faz anos que eu não peço nada material ao Senhor, nada. E se o Senhor me perguntar alguma coisa lhe faltou em todos esses anos, a minha resposta será a mesma dos apóstolos que deixaram tudo para seguir o Senhor. No final do ministério público, no último diálogo do Senhor com os apóstolos, Ele pergunta a eles: porventura lhes faltou alguma coisa? E a resposta foi uma única palavra: nada, nada. Jesus nos basta, irmãos, Ele nos basta. Agora, como é que você pode comprovar isso? Da forma como eu fiz? Praticando, experimentando. Vou arriscar não seguir pelo caminho largo que está sendo oferecido para mim. Muito dinheiro, facilidades. Por outro lado, isso vai me tirar da presença de Deus. Vou pelo caminho estreito. Estou precisando de emprego, mas eu sei que esse daí vai me privar da comunhão com os irmãos. Vai me fazer acordar tão cedo que eu não vou ter tempo para orar e ler a palavra. Então não quero. Vou experimentar. Queridos, é por isso que a palavra diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Porque temos que ter coragem para confiar no Senhor. Senhor, eu confio na Tua palavra. Eu vou dizer não para essa proposta. Eu vou dizer não para esse namoro. É uma pessoa linda, sedutora. Nunca imaginei ter uma oportunidade de namoro como essa, mas eu vou dizer não, porque essa pessoa não te ama, não teme o Senhor e vai me levar para o caminho do mal. Como fazemos as nossas escolhas? Esse é o princípio que eu sigo. Buscando o Espírito Santo de Deus. Quarto princípio, está em João 15:12. Qual é o versículo que me motiva a amar o meu próximo? O versículo que nos ensina o mandamento que o Senhor nos deixou.
O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então o amor que eu tenho por vocês não é um amor de homem a homem, de ser humano para com ser humano. O amor que eu tenho por vocês é um amor via Cristo, é um amor via crucis, é um amor que passa pelo sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. E havendo Jesus amado os seus, os amou até o fim. É com esta frase linda que João, no seu evangelho, inicia o relato da última semana, da chamada Semana da Paixão, em que Jesus vai a Jerusalém sabendo que será crucificado para ser a expiação pelos nossos pecados, para com seu sangue nos redimir dos nossos pecados. E ele morreu por todos. Lamentavelmente, e é a coisa que nós mais temos que lamentar mesmo, lamentavelmente, muitos o rejeitam, mas ele morreu por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas muitos o rejeitam. E não se esqueçam, irmãos, quem rejeita a palavra de Deus, rejeita o Verbo que se fez carne, rejeita Cristo. Então não há como você dizer: eu aceito Jesus, mas você não aceita a sua palavra. Você não concorda com esses princípios que eu estou mostrando aqui. Mas a minha vida é o testemunho de que seguir esses princípios é o caminho certo a se seguir. Por mais que eu passe por dificuldades, por aflições, é claro que não tem como eu dizer isso sem que eu pareça presunçoso, mas meus irmãos, eu posso dizer a você, eu me considero a pessoa mais feliz e realizada do mundo. Não quero com isso menosprezar ninguém, porque descobri que a verdadeira felicidade não está no ter, não está na fama, não está no poder. A verdadeira felicidade é Cristo. Termos um relacionamento com Ele, vivermos para Ele, nos contentarmos com o que temos. Eu já estou entregando outros princípios aqui. E o amor que eu tenho por vocês é um amor via Cristo, porque se essa felicidade habita em mim, se eu sou feliz, é porque eu encontrei aquele que me ama incondicionalmente, e que através dos seus ensinamentos que me ensinam a renunciar o pecado, Ele só quer o meu bem, o meu melhor, e toda vez que eu o obedeço, eu tenho uma recompensa, e esta recompensa não se trata de nada material, esta recompensa é aqui na alma, é a alegria de servir ao Senhor, de alguma forma retribuir o que Ele fez. E se Ele morreu por todos, como posso eu não amar alguém? Como posso eu fazer o mal ao meu semelhante por quem Jesus morreu? Se esta pessoa ainda está viva, é porque o Senhor está lhe dando mais uma chance de arrependimento. Que não seja eu uma pedra de tropeço para que ela se converta a Cristo. Então o versículo que me motiva a amar o meu próximo, independente de quem ele seja, do que ele faça, é me lembrar que Jesus também morreu por ele, e que Jesus quer que eu o ame assim como Ele me amou, porque Jesus morreu por mim sem que eu merecesse, sendo eu ainda um pecador, um praticante do pecado, e Ele deu a sua vida por mim.
Mais outro princípio, já perdi a conta. Atos capítulo 20, versículo 35, que é o versículo que me motiva a repartir o que tenho, ainda que seja pouco. Porque rico não é aquele que mais acumula. O verdadeiro rico, aquele que aos olhos de Deus tem riquezas, é aquele que por menos que ele tenha, ele sempre está pronto a repartir. Sempre pronto a repartir. Esse é o verdadeiro rico. Não é o que mais acumula. Porque há pessoas que acumulam e não repartem nada com ninguém. São miseráveis. Rico aos olhos de Deus é aquele que, por menos que ele tenha, ele sempre está pronto a dividir, a repartir, a dar. E em Atos 20, 35 está escrito na segunda parte do versículo: recordemos as palavras do Senhor Jesus Cristo que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E queridos irmãos, este é um princípio que você só vai descobrir ser verdadeiro quando você praticar. Mas é praticar mesmo. Não é você, olha, eu te dou isso aqui, quando a pessoa vai pegar, você continua segurando, porque você está esperando que ela te devolva alguma coisa em troca. É você dar mesmo, sem esperar retribuição, sem fazer isso para ser visto pelos homens. Quando praticamos isso, é como se um bálsamo descesse do céu e nos enchesse o coração até transbordar, um bálsamo de alegria, a alegria de termos ajudado alguém, de termos feito algo por alguém que não tem como fazer algo por nós. Ou seja, darmos sem esperar retribuição. E eu ressaltei esse versículo em Atos, porque este versículo diz respeito a algo que o próprio Jesus ensinou, e que Paulo menciona aqui em Atos, dizendo que nós temos que recordar as palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas ora, você não encontra esse versículo nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas e em João. Isso fazia parte da chamada tradição oral. E foi pela tradição oral que os evangelhos foram escritos. E fazia parte da tradição oral esta frase. E quem foi que nos ensinou esse princípio? De que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Na nova tradução, na linguagem de hoje, está escrito que mais feliz é o que dá do que aquele que recebe. O Senhor Jesus nos ensinou isso. São palavras dele. E se você ainda não descobriu isso, pratique isso. Pratique isso. Faça isso. Se você recebe um salário que te possibilite fazer isso, separe um valor para dar para alguém que está precisando, mas faça isso em segredo. Não faça isso para ser visto pelos homens. O problema é que isso é uma coisa tão anormal hoje em dia, que as pessoas ficam até desconfiadas quando recebem uma ajuda dessa natureza. Mas se você realmente for um discípulo de Cristo, esta pessoa vai perceber que você simplesmente é um reflexo do amor de Deus. Outro princípio que eu sigo, e que é o princípio que me motiva justamente a ter a motivação correta. Romanos, capítulo 11, versículo 36. O versículo que nos inspirou a nossa máxima, a máxima desse ministério, que muitos pensam que é o nome da denominação, né? Outro dia chegou uma cartinha aqui de uma igreja, convidando para um culto,
dizendo assim: ao ministério, a Deus toda a glória. E o princípio você já conhece, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele, eternamente, amém. Então a glória não é para mim, a glória não é para você, a glória não é para a denominação, a glória não é para nenhuma instituição, a glória não é para homem algum, a glória toda é de Deus. Aleluia! Então tudo que eu fizer, como em outros versículos Paulo vem ensinando, façam tudo para a glória de Deus. Que não seja para a sua glória, que não seja para você aparecer. E portanto, toda vez que elogiarem você, seja pelo que for, seja o menor elogio, tenha na ponta da língua, glória a Deus. Façam o teste comigo. Não estou dizendo que vocês têm que me elogiar, não. Mas percebam que toda vez que alguém me elogia por alguma coisa, imediatamente, glória a Deus, glória a Deus. Eu nunca vou esquecer do dia que eu estava sentado ali, e um irmão aqui da igreja foi convidado para pregar. E quem chamou o irmão, como sempre fazemos, disse: vamos receber com alegria o irmão tal que vai trazer a palavra. E quando o irmão se levantou, a igreja aplaudiu, como sempre fazemos, não é? Carinhosamente. E ao invés do irmão dar glória a Deus, como sempre fazemos aqui, eu não sei por que cargas d'água, aliás, eu sei. Esse foi o fundo do poço espiritual na vida desse irmão. Ao invés de dar glória a Deus, ele pegou o microfone e disse: muito obrigado, muito obrigado. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo. Essa foi a queda desse irmão. E dito e feito, irmãos, não passou um mês, ele estava fora desse ministério. Toda glória só pertence a Deus. A Deus, a Deus. Outro dia também vendo um vídeo de um pregador famoso, e que muitos de vocês ouvem, escutam. Não estou me referindo apenas aos jovens, não, aos adultos também, ele é famoso. Não vou citar nome, não estou aqui para denegrir ninguém. Mas ele foi pregar numa igreja famosa também, bem famosa. Foi a precursora de pintarem as igrejas de preto. Foi a primeira que fez isso. Ele foi pregar nessa igreja. E era um culto jovem. Era um congresso de jovens. Muitos jovens. E na hora que chamaram o pregador, não se ouviu apenas aplausos, se ouviu gritinhos e assovios. E quando ele pega o microfone, ao invés de ele dar glória a Deus, ele diz: obrigado, obrigado, obrigado. Desculpem, para mim acabou esse pregador. Acabou esse pregador. Ele pode trazer mensagens muito interessantes, mas ele achou que aqueles aplausos eram para ele. Quer dizer que as mensagens que ele prega são dele, é? Ontem eu recebi uma mensagem da nossa irmã Nínive, esposa do pastor Robson, só para quem não sabe, e ela me perguntava: pastor, o senhor não esqueceu que o senhor é o pregador de amanhã não, né? E eu respondi para ela em áudio, e eu disse: minha irmã, eu não sou o pregador de amanhã não. E dei uma pausa e disse: o pregador, como sempre, é o Espírito Santo. E aí hoje, quando ela me viu, ela falou: pastor, quando o senhor falou aquela frase, eu não sou o pregador de amanhã não, meu coração quase parou. Mas eu já devia esperar que o senhor dissesse o restante, né? Porque não somos nós, irmãos. A nossa oração aqui é que não seja a carne, que não seja o homem, e que toda a glória seja de Deus. A Deus toda a glória. Outro princípio que eu sigo, talvez você esteja triste agora, porque você está vendo que nós ainda estamos na segunda carta de Paulo. E eu falei que a gente vai até Apocalipse.
Vamos lá, vamos seguir em frente. Outro princípio, já perdi a conta. 1 Coríntios 15, 33. É o princípio que me motiva a escolher bem as minhas amizades. Não precisamos falar muito sobre isso, precisamos? 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Em outra versão diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Não pense você que, sendo um servo de Deus e mantendo uma amizade com alguém mundano, que fala palavrão, que zomba de Jesus, que pratica o pecado, não pense você que, mantendo amizade com alguém assim, esta pessoa será influenciada por você. É o contrário. Ela vai influenciar você a se afastar do Senhor. Quando me converti, todos os meus amigos se afastaram de mim, por causa da minha fé, menos um. E foi o bastante para que eu me desviasse. Manter amizade com essa pessoa foi o bastante para que eu me desviasse. Então vejam como o diabo é ardiloso. Todos os seus amigos, por causa da sua fé, se afastam de você, mas tem um que não quer saber de Jesus, mas também não quer saber de sair da tua casa, de convidar você para a casa dele, que vive te chamando para sair, para dar um passeio no shopping, ou seja lá onde for, e você anda com essa pessoa. É contagem regressiva para você esfriar na fé. Porque quando nos convertemos, nós ganhamos 3 grandes inimigos. Em primeiro lugar, Satanás. Em segundo lugar, o mundo. E em terceiro lugar, a nossa própria carne. A nossa própria carne. E se você anda com alguém carnal, mundano, eu estou falando de amizade, não estou falando de colegas de trabalho, de escola, com os quais é impossível que nós não estejamos próximos. Estou falando de amizade. Você compartilhar a sua vida, você ficar ouvindo a pessoa compartilhar a vida dele. A pessoa carnal vai instigar a sua carne, e isto vai apagar o Espírito Santo em você. Então o versículo que me motiva a escolher bem as minhas amizades é este: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então eu escolho a dedo as minhas amizades, com quem eu vou andar, com quem eu vou gastar tempo ao telefone, com quem eu vou papear no WhatsApp. Outro versículo que norteia a minha vida. Esse é o versículo que eu até de certa forma já citei aqui, antecipei aqui. O versículo que me motiva a viver para Cristo. 2 Coríntios 5, versículos 14 e 15. 2 Coríntios 5, versículos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, como eu já disse aqui, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que eu entendo, queridos irmãos, e quando eu entendi isso lendo esse versículo, eu chorei, literalmente chorei. O que eu entendo é que o que acontece na cruz é uma troca. Jesus morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. É uma boa troca, não é? Ele toma sobre si os nossos pecados e a nossa condenação, e em troca disso Ele nos dá o seu Espírito, a sua presença, a sua santidade, o seu amor, a sua paz, a sua alegria, a sua fé no Pai. É uma boa troca, irmãos. Porém eu descobri uma coisa, e foi isso que me fez chorar. Se nós não vivemos desta forma, como Cristo andou no mundo,
andando por toda parte fazendo bem a todos, andando por fé e não por vista, andando não segundo a carne, mas sendo guiado pelo Espírito. Se nós não andamos assim, é porque não fizemos a troca. Não fizemos a troca. Então essa é a questão. A conversão não é um ato de decisão, é um ato de rendição. Eu reconheço que sou pecador, que não posso salvar a mim mesmo, e eu me rendo a Cristo. Que viva não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o versículo que me motiva a viver para Cristo. Ele me amou. E esse amor de Cristo me constrange. A vida de Cristo foi interrompida no auge. Você sabia que os 30 anos de idade de um homem é o auge do seu vigor? Pois a vida de Cristo foi interrompida no auge do vigor. Ele deu a sua vida por nós. Como posso eu não retribuir tão grande amor? Então isso me motiva a viver para Cristo, me lembrar do amor dele. É o amor dele que me constrange. Eu vivo para Cristo, não para ser elogiado pelos homens, não para parecer um moralista. Eu vivo para Cristo porque Ele me amou primeiro. Isso faz com que eu o ame. Outro versículo agora em Gálatas. Você já sabe que nós estamos seguindo os livros, não é? Estamos em Gálatas agora, o versículo que me motiva a me encher do Espírito Santo. Está em Gálatas 5:16. Não confundam com o outro versículo que eu li. Todos os dias temos que pedir o Espírito Santo. Mas o versículo que me motiva a andar em Espírito, a não entristecer o Espírito Santo. Vamos colocar dessa maneira que fica melhor. Qual o versículo que me motiva a não entristecer o Espírito Santo? E aqui está ele. Andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A concupiscência da carne leva ao pecado. O cumprir a concupiscência da carne significa fazer a vontade da carne e não a vontade de Deus. O que é que me motiva a não pecar? Me manter cheio do Espírito Santo. Eu vou explicar. Foi como aquele momento eureka, quando eu percebi a profundidade desse ensinamento. O momento em que eu descobri por esse versículo que o pecado não deve ser o foco, pois o pecado é o sintoma da enfermidade. Ainda há pouco eu comentava com o irmão Jefferson que eu tinha me atrasado para buscar o irmão porque eu tinha recebido aquela mensagem pedindo oração, né, pela irmã enferma que está com febre. E eu disse a ele, estamos orando, só que mais importante que orarmos para a febre ir embora, é orarmos para que o foco da febre desapareça. Então vejam o seguinte, irmãos, o pecado não é o foco. Quando nós vivemos focados da seguinte maneira, não posso pecar, não posso pecar, não posso fazer isso, não devo fazer aquilo, sabe o que vai acontecer? Você vai pecar. Porque você está pensando no pecado o tempo todo. O tempo todo você está com medo de pecar. E você vai pecar. Porque você está pensando toda hora no pecado. O pecado não é o foco. Se você focar no pecado, você vai pecar. O pecado é o sintoma. Então imaginem um médico que está ouvindo o paciente. Como é que ele vai descobrir qual é a enfermidade? Por meio dos sintomas que o paciente está relatando. Então, por exemplo, febre pode ser uma infecção. Pode ser isso.
Então vai ser dito outros sintomas para que o médico encontre qual é o foco do problema. Agora, o que é simples aqui é que não importa qual seja o pecado, não importa qual seja o sintoma, a enfermidade é sempre a mesma: estarmos vazios do Espírito Santo. Porque se nós andarmos em Espírito, se andarmos cheios do Espírito Santo, nós conseguiremos dia após dia vivermos sem cometermos pecados. Essa é a verdade. Mas eu sei que hoje em dia, nesse meio evangélico tão contaminado pela prática do pecado, dizer isso é algo como que impossível de se viver, mas não é. Temos que viver cheios do Espírito Santo, tão cheios do Espírito Santo quanto Pedro e João, que quando foram entrar no templo, vejam que interessante, a palavra diz que esse episódio aconteceu quando eles estavam o quê? Entrando no templo. Eles não estavam saindo do templo, eles estavam entrando. E um coxo pede esmolas para eles. E Pedro olha para o coxo e diz: olha para nós. E a palavra diz que aquele coxo, aquele aleijado, olhava para eles esperando receber algum dinheiro. Então Pedro lhe diz: não temos prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem que não podia andar, se levantou, andou, correu entrando no templo. Eu imagino a alegria daquele homem, a alegria daquele homem. Vocês sabem por que ele estava fora do templo? Porque era proibido que aleijados entrassem no templo. Então aquele homem se descobre curado, e a primeira coisa que ele faz é correr para dentro do templo. Oh, glória! Que maravilha! Mas por que esse milagre aconteceu? Porque Pedro e João não estavam indo para o templo para buscar poder. Eles já se mantinham cheios do poder. Aleluia! Que esse seja o nosso alvo, amados. Andarmos em espírito, andarmos guiados pelo Senhor. Eu acho tão lindo quando eu ouço alguém dizer que estava em determinado lugar e o Espírito Santo falou: bata em tal porta e diga tal coisa. Eu espero que um dia isso ainda aconteça comigo. Só que às vezes são coisas duras de se dizer, não é? Às vezes são coisas duras de se dizer. Mas é tão maravilhoso isso, tão maravilhoso, como o que aconteceu com o nosso irmão Wellington, quando há cerca de 1 ano atrás, pouco menos disso, uns 10 meses atrás, estava numa situação financeira difícil, e ao mesmo tempo tinha assumido o pastorado da congregação em Serra, no Espírito Santo, e ele não conseguia fazer vendas. Vocês sabem, ele é corretor de imóveis, e não conseguia vender, talvez vocês não saibam desse testemunho dele, ele precisa contar isso aqui, isso tem que ser gravado. E ele, sendo um corretor de imóveis honesto, e os demais corretores dizendo: você tem que mentir, rapaz, para você vender, você não pode ser tão honesto assim, você tem que no mínimo esconder os defeitos do apartamento, da casa. Mas ele: não, eu prefiro não vender e dizer a verdade do que vender mentindo e não ter a bênção de Deus. E ele passando por aquela situação, uma senhora para ele na rua e diz assim: Deus manda lhe dizer, meu jovem, que esse tempo de escassez na tua vida está acabando. E a prova de que é Deus que está te dizendo isso é que a sua esposa vai engravidar e vai dar à luz uma menina. E ela nem estava grávida ainda. 1 mês depois, ou pouco mais de 1 mês depois, ela engravida. E agora já estamos às vésperas de Mariana dar à luz Maria Eduarda, para a glória de Deus. E pouco depois daquela profecia, daquela palavra de Deus que ele recebeu, ele começou a vender
e vender, e vender. E o gerente da empresa espantado, como é que pode? Chegou a ser o maior vendedor do mês. Para a glória de Deus. O Espírito Santo é real, irmãos. Como é maravilhoso sermos usados por Deus. Como é maravilhoso confiarmos em Deus. Como é maravilhoso seguirmos os princípios da palavra. E o Wellington é um irmão que segue os princípios da palavra, você sabe disso. Vamos agora para Efésios. Qual é o versículo que eu escolhi em Efésios? Foi difícil, irmãos, fazer essa escolha. Foi difícil, irmãos. Ainda mais em Efésios. Mas é claro que o que eu escolhi foi Efésios 6,12, que é o versículo que me motiva a não esquecer do nosso verdadeiro inimigo. O meu verdadeiro inimigo não é aquele que mais fala mal de mim. O meu verdadeiro inimigo é o que está revelado aqui. A pessoa que fala mal de mim, que fala mal de você, te caluniando, te difamando, nos perseguindo, esta pessoa é uma vítima destes seres que nós vamos ver aqui. Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta não é contra seres humanos. Pense na pessoa mais intragável para você, aquela pessoa que te odeia gratuitamente, você não fez nenhum mal para ela, mas ela não suporta você, provavelmente porque a luz de Cristo em você a incomoda. Mas aquela pessoa está sendo vítima das trevas, de demônios mesmo. E é por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a orar pelos que nos perseguem, a abençoar os que nos maldizem, fazer o bem aos que nos fazem o mal, porque estas pessoas precisam conhecer o amor de Deus e se converter a Cristo. Então eu sigo esse princípio. Quando alguém se levanta contra mim, eu vejo além. Não é essa pessoa, ela é uma vítima, e eu preciso orar por ela, e não amaldiçoá-la, e não desejar o mal a ela, mas orar para que se arrependa. Outro princípio que é o versículo, ou os versículos que me motivam a seguir em frente, a não parar, a seguir em frente. Pedrada após pedrada, calúnia após calúnia, difamação após difamação, aflição após aflição. Como que eu faço para seguir em frente? Seguindo esse princípio bíblico aqui, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Eu espero que você compreenda quão importantes são estes princípios para a sua vida. Eles têm sido um norte para a minha vida. Eu os tenho aplicado na minha vida. Filipenses 3,13. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Então vamos lá. Se esqueça do mal que falaram contra você. Deixa para lá. Deixa para lá. Irmãos, só no espaço de menos de um ano, eu já sofri pelo menos 3 traições. Graças a Deus que nenhuma delas da minha esposa, né? Glória a Deus. E nunca acontecerá, né, meu amor? Nem, e vice-versa. Não é fácil, irmãos. Agora vocês sabem, há menos de 2 semanas, mais uma punhalada no meu coração, de alguém que eu pensava ser meu amigo. Dói, machuca, mas o que eu tenho que fazer? Seguir em frente.
Agora, como que eu vou seguir em frente? Em primeiro lugar, orando por essa pessoa, como acabamos de ver. Ele não é meu inimigo. Meu inimigo é o demônio, ou os demônios, que o levaram a fazer as coisas que ele fez. Por trás. Uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esquecendo. Não fique remoendo isso no seu coração. Deixa para lá e ore por essas pessoas. Mas não basta esquecer, e avançando para as que estão diante de mim, para tanta obra de Deus que há a se fazer, tantas coisas boas que podemos fazer. Queridos irmãos, há pessoas que nesse momento precisam de um balão de oxigênio para respirar, e você não somente pode respirar, como você pode dar um glória a Deus, como você pode pregar o Evangelho. E você não precisa de uma cadeira de rodas, de muletas, para ir na casa de alguém falar de Jesus. Então vamos avançar. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, então diga: eis-me aqui. Aleluia. Prossigo para o alvo, e o alvo é Cristo. Para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A vida eterna, a glória de Deus. Não queremos glória para nós. Nunca cante aqueles louvores que dizem: eu quero a glória de Deus. Quem quer a glória de Deus é o diabo. Existem cânticos hoje em igrejas que se dizem evangélicas, que foram inspiradas pelo diabo. Uma coisa é você querer ver a glória de Deus, e outra coisa é você querer a glória de Deus. Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero estar entre aqueles que João viu em Apocalipse 7, com vestes brancas, palmas nas mãos, dentre aqueles de todas as tribos, línguas, nações, aleluia, adorando o Cordeiro. Uau! Aleluia! Aquele que era, que é, que há de vir, o que venceu. Santo dos santos, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Outro princípio está em Colossenses, é claro, próximo livro, que é o princípio que me motiva a perdoar. A perdoar. Como é que eu vou seguir em frente se eu não perdoar? Se eu ficar preso a pessoas que falaram mal de mim injustamente, porque uma coisa é a pessoa falar mal de nós injustamente, e outra coisa é a pessoa falar mal de nós porque realmente fizemos coisas erradas. Mas se nós estamos sendo caluniados, difamados, perseguidos, por amor de Cristo e do Evangelho, por sermos pessoas de bem, corretas, íntegras, e pessoas nos fazem o mal, mesmo assim, o que nos resta, irmãos? Como acabamos de ver, olhar para Cristo. E assim como Cristo nos perdoou, é o que diz Colossenses 3,13: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Assim fazei vós também. E é para o seu próprio bem, porque o próprio Senhor Jesus ensinou que se nós não perdoarmos, o Pai não nos perdoará. Todos nós queremos ser perdoados por Deus. Então perdoe seu próximo, porque se não perdoarmos, não seremos perdoados. Agora um alerta aqui. Talvez você esteja pensando em perdoar alguém que nem fez mal contra você. Que nem fez mal contra você. Mas o seu coração foi contaminado por alguém que se diz seu amigo e que chegou no seu ouvido para dizer que alguém disse de você alguma coisa que ele não disse. E a intenção dessa pessoa é que você corte relacionamentos com a outra. Por quê? Talvez porque seja ciumenta, talvez porque seja uma psicopata,
e quer ser o centro das atenções, e fica semeando contenda entre os irmãos. Não se esqueçam do que diz em Provérbios capítulo 6, versículo 16, que aquele que semeia contenda entre irmãos é abominável a Deus, abominável a Deus. Há 6 coisas que Deus detesta, e a 7ª, sua alma abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. Então, escute com muita atenção, eu ainda vou pregar sobre isso aqui. Se alguém chegar no seu ouvido para falar mal de outra pessoa, dizendo que essa outra pessoa disse alguma coisa contra você, procure essa outra pessoa para esclarecer a situação. Faça isso em nome de Jesus. E eu vou lhe dizer sobre uma pessoa que constantemente é alvo desse tipo de artimanha de Satanás. Esse pregador que vos fala. Esse pregador aqui que vos fala. Há pessoas que chegam no seu ouvido e inventam a meu respeito coisas que eu não disse, que eu não fiz. Agora mesmo, na segunda-feira dessa semana, nossa irmã Cláudia testemunha. Cheguei aqui com minha esposa bem cedo, por volta de 7, que horas eram ali? 8 horas. A gente tinha um gabinete aqui marcado na igreja. Chegamos antes dos irmãos que iam conversar conosco e nos deparamos com uma pessoa que eu não via há muito tempo e que já tinha congregado aqui há muito tempo também. E essa pessoa, no momento em que eu fui cumprimentá-la, me cumprimentou de cara feia. E vocês me conhecem, irmãos. Eu sou muito transparente, que aliás é um dos princípios que eu sigo na palavra, de não ser falso. E depois daquele cumprimento, eu olhei para ele e disse: meu irmão, é impressão minha ou o irmão está chateado comigo por alguma coisa? Foi ou não foi, Cláudio? E ele disse: não, estou chateado não. Eu falei: não, mas você continua com uma feição de rosto para mim que me mostra que tem alguma coisa errada. E aí então ele disse: ah, então eu vou falar. Então chegou o dia de falar, então eu vou falar. Ficou ou não ficou exaltado, irmã Cláudia? Exaltado. Eu vou falar. As pessoas na rua até estavam passando, ficaram até olhando assim. Parecia que ia ter uma agressão ali. E eu fiquei quieto e orando. Irmão, o que foi? E aí ele disse: lembra, pastor, quando eu saí da igreja que a gente fez um gabinete e eu saí debaixo da sua bênção? Falei: claro que eu me lembro. Meu irmão saiu com a minha bênção. Pois é, pastor. Pois depois que eu saí, eu fiquei sabendo que o senhor ficou falando mal de mim. Eu falei: o quê? Quem disse isso para você? O que foi que eu teria dito de você? Ah, que o senhor disse isso, isso. Eu falei: irmão, nunca isso aconteceu. E não por acaso essa pessoa que disse isso, pouco tempo depois que você saiu, também saiu da igreja. E saiu muito mal, porque saiu no meio de uma pregação minha, com raiva da minha mensagem, e nunca mais voltou. E certamente o que essa pessoa fez foi para que você também nunca voltasse a congregar conosco. E aí ele disse: olha, pastor, faz sentido isso que o senhor está falando, porque realmente essa mesma pessoa fez muito mal para mim, muito mal para minha família. Falei: pois é. E você prefere dar crédito a alguém que fez mal para você, que fez mal para sua família, e não dá crédito para alguém que só fez o bem a você todo o tempo que você congregou conosco. E ali ele me pediu desculpas e veio apertar minha mão. Eu disse: não, aperto de mão não, meu irmão, quero um abraço. E nos abraçamos ali umas 3 vezes pelo menos, para ficar bem esclarecida a situação e para jogar por terra essa coisa absurda. É uma covardia. Covardia, lembram que os covardes não vão entrar no reino de Deus? Os mentirosos são covardes, sempre. E quando não assumem os erros que fazem, também é covardia, porque não querem pagar as consequências do erro que cometeram. Agora eu tenho que ser rápido, irmãos, acabou meu tempo. Não é, Davi? Acabou, né? Agora acabou, né?
Quem aqui me dá 5 minutos, irmãos? Fiquem com as mãos levantadas. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Ô, Glória, estou vendo aqui mais de 10 mãos levantadas, hein? Tenho mais de 50 minutos aqui. Outro princípio, irmãos, importantíssimo, é o versículo que me motiva a perseverar na oração. Um versículo de 3 palavras apenas. 1 Tessalonicenses 5, 17. Você já sabe. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai sem cessar. Nem preciso falar sobre isso. Orar sempre. Às vezes, irmãos, como eu acabei de dizer, a oração não é só a oração verbalizada. No momento daquela afronta, na segunda-feira passada, interiormente eu estava orando. Imediatamente eu estava orando e pedindo: Senhor, ajude a me controlar. Eu não orei pela pessoa, orei por mim. Senhor, ajude a eu não reagir como o diabo quer que eu reaja. Mas prosseguindo aqui, tenho que correr agora, irmãos. 1 Tessalonicenses 5,18, um dos princípios mais importantes das nossas vidas. Um dos princípios mais importantes. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Essa é uma das lições mais difíceis de se aprender. Aliás, eu já preguei sobre isso aqui. As 3 lições mais difíceis de se aprender, essa é uma delas. Porque a nossa tendência é murmurar. A nossa tendência é reclamar. Por exemplo, a situação que aconteceu aqui, na segunda-feira, aqui na porta da igreja. Na segunda-feira, eu dei graças a Deus, não foi, meu amor? Quando a gente entrou no carro e fomos embora, eu disse: que bênção ter acontecido isso, porque essa pessoa tinha um pensamento errado a meu respeito e eu nunca tinha ideia disso. Então, em tudo dai graças, em tudo dai graças. A primeira vez que eu descobri isso, eu era recém-convertido e eu tinha terminado o culto e eu tinha que pegar aquele ônibus para ir para casa, e quando eu cheguei na porta da igreja, o ônibus passa e eu perdi o ônibus. E murmurei, e reclamei, né? E aí finalmente, depois de uns 15 minutos, chega o meu ônibus, e aí eu entro no ônibus, e cerca de 10 minutos depois, o ônibus para entrar todos os passageiros que estavam no outro ônibus, que era o que eu tinha que pegar. Primeiro, então eu perdi aquele ônibus, ou na verdade o Senhor me abençoa. Nós nunca temos que reclamar de nada. Qualquer atraso, qualquer imprevisto, qualquer coisa que aconteça, é permissão de Deus. Se você é realmente um filho de Deus, a palavra diz que todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados pelo seu propósito. Se você atendeu o chamado de Cristo, se você é dele, em tudo dai graças, não reclame de nada, de nada, de nada. Esteja sempre procurando ver as coisas com bons olhos. Outro versículo, estamos quase acabando, já estou na última folha aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Não vos canseis de fazer o bem, não vos canseis de fazer o bem. Que você nunca diga: cansei de ser bonzinho. Nunca diga isso. Persevere em fazer o bem. Não se esqueça que toda vez que alguém semeia uma semente, a colheita não vem logo a seguir. Leva tempo, mas ela sempre vem. Talvez hoje eu esteja colhendo de sementes que eu plantei há 7 anos atrás. E se há 7 anos atrás eu tivesse deixado de semear o bem, hoje eu estaria colhendo o mal. Estão entendendo, irmãos? Nunca se canse de fazer o bem.
Agora em 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8 é o versículo que me motiva a nunca me esquecer dos meus familiares, nunca colocar práticas religiosas como sendo mais importantes do que cuidar da minha família. A nossa família é o nosso primeiro ministério, irmãos. 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Vejam que palavra dura. Quem despreza seus familiares é pior do que o infiel, do que o incrédulo, em algumas outras versões. Outro texto, em 2 Timóteo agora, o versículo que me motiva a suportar as perseguições, a suportar as calúnias, difamações. 2 Timóteo 3,12, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ou seja, faz parte, não é nada anormal. Se você faz o bem e as pessoas estão te criticando, faz parte. Se você é uma pessoa correta, anda segundo a vontade de Deus, e está sendo caluniado, difamado, faz parte. Outro versículo, o versículo que me motiva a não perder o foco, Tito capítulo 3, versículo 9. Tito capítulo 3, versículo 9. Eu tenho usado muito esse versículo ultimamente, para não perder meu tempo com balelas que surgem na internet, com distrações. E é o versículo que diz: não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Todo debate. Uma coisa é estudo bíblico, outra coisa é disputa de opiniões. Eu sou calvinista e eu sou arminiano, e fica um contra o outro. Eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós, e fica um contra o outro. Nunca vi em um debate desta natureza alguém mudar de ideia, porque o orgulho não deixa a pessoa reconhecer que estava errada. Então não adianta, é uma perda de tempo, não adianta. Então não perca o foco, porque entrar nessas disputas, nessas discussões, é você jogar o seu tempo fora, e pior, você se exaltar e ainda perder amigos, né? Não vale a pena. Ouça a opinião dos outros e respeite a opinião dos outros. Ponto. Outro versículo, esse é o que me motiva a me santificar cada dia mais. Hebreus 12:14. Hebreus 12:14. Estamos perto agora já do Apocalipse, né, irmãos? Segui a paz com todos e a santificação. Agora preste atenção no final do versículo: sem a qual ninguém verá o Senhor. Se queremos Deus, assim como Ele é santo, temos que buscar santificação. E como é que buscamos santificação? Permitindo que a palavra de Deus opere eficazmente em nós. Outro versículo, que é o que me motiva a não me exaltar. Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então esse é o versículo que eu sempre me lembro, para que por mais que eu receba elogios, eu jamais venha me exaltar, mas antes, pelo contrário, transfira para Deus toda a glória. Esse é o versículo. Por quê? Porque eu quero Deus, eu quero ter comunhão com o Pai, eu quero conversar com Ele e ser ouvido. E quando nos aproximamos de Deus com soberba, com orgulho, Ele não nos ouve, irmãos. Lembrem-se da oração do fariseu e do publicano.
O fariseu chega cheio de si mesmo, e a palavra diz que ele estava orando de si para si. A oração dele não passava do teto, porque ele estava se exaltando. Mas o publicano batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E nem sequer erguia seu rosto para o alto. E a palavra diz que esse publicano voltou para casa justificado, perdoado, ouvido por Deus, mas não o fariseu, porque aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então sempre tenha uma postura de humildade perante os homens e principalmente perante Deus. Agora o versículo que me ajuda a me manter vigilante, 1 Pedro 5,8, 1 Pedro 5,8, o versículo que me ajuda a me manter vigilante, sóbrio, atento, procurando ver além das aparências, das circunstâncias. 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se ele está buscando a quem possa tragar, existem crentes fiéis que são intragáveis para o diabo. O diabo gosta de sujeira, de mau cheiro. Se tivermos o perfume de Cristo, ele nem chegará perto de nós. Agora, por que esse versículo compara o diabo ao leão? Porque o leão, ele se aproxima da manada, da qual ele escolherá uma vítima, será a sua refeição do dia. Ele se aproxima vagarosamente, escondido, e fica ali à espreita. Por que ele não ataca logo? Por que ele fica minutos, às vezes horas à espreita, só observando, observando e observando? Ele está procurando, dentre a manada, qual daqueles animais está doente, está fraco ou está distraído. E uma vez encontrado o alvo, então ele parte focado em direção àquele alvo, o fraco, o distraído, o adoentado, é ele que eu vou atacar. E ele vai e se lança contra aquela vítima, que não tem escape, porque o leão foi estratégico. Ele foi estratégico, ele sabia que aquele iria correr menos, demoraria mais para perceber a presença do leão. Os outros estavam atentos, mas aquele estava distraído. E assim é conosco. Se você anda distraído em Facebook, Instagram, WhatsApp, Netflix, como é que pode um servo de Deus ainda ter Netflix? Mesmo sabendo que todo ano o Netflix zomba de Jesus, fazendo associação com Porta dos Fundos. E você ainda paga por isso, você mantém essa indústria, você vai para o inferno junto com o Porta dos Fundos. Não, pastor, mas eu tenho Netflix para ver os filmes evangélicos. Você já os viu todos. Você já viu todos aqui, toda aquela meia dúzia de filme evangélico você já viu. Aquilo é uma isca para tirar o seu dinheiro e ajudar e fazer com que você ajude a manter essa indústria do mal, que faz séries. A Netflix, ela promove séries que induzem o jovem ao suicídio, séries que induzem as pessoas ao satanismo, séries que exaltam Lúcifer, séries que zombam de Jesus. Vai começar agora em janeiro uma série na Netflix, O Messias, como se fosse um Jesus moderno. Só que esse Messias que eles estão falando, na verdade, é o anticristo. E como é que pode um cristão ainda pagar por isso? Ah, pastor, mas é baratinho, mas é o seu dinheiro, que às vezes você deixa de ajudar alguém para pagar a Netflix. Seu dinheiro tem que ser santificado, irmãos.
Então, amados irmãos, o diabo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Outro versículo agora, que é o que me motiva a buscar conhecer o Senhor. 2 Pedro 3,18. Antes, ou seja, em primeiro lugar, é a coisa mais importante de todas, a mais importante da minha vida, mais importante que qualquer pessoa que eu conheça, mesmo minha esposa, mesmo os meus filhos, mesmo a mim mesmo. A coisa mais importante, antes, crescei. O propósito da conversão é sermos edificados. Edificados em quem? Em Cristo. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os dias, na graça e no conhecimento e na graça. Não é por mim, não foi por você. Toda a glória dele. Cresça na graça, compreenda que a salvação não é mérito nosso, não é porque não pecamos, não é porque deixamos de pecar, mas é porque na cruz ele consumou a obra da nossa salvação. E eu quero conhecer esse Jesus maravilhoso, porque através dele Deus é revelado a nós. Louvado seja o Senhor. O versículo que me motiva a viver Cristo está em 1 João 3,16. Não confundam com João 3,16. Estou falando da epístola. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Todos nós sabemos de cor João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas temos que decorar também 1 João 3,16. E conhecemos o amor nisto, em que ele deu a sua vida por nós. Jesus deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Assim como ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isto é viver Cristo. Isto foi o que Paulo viveu. E por isso ele disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E finalmente, para encerrar, vamos para o Apocalipse agora. Apocalipse 3, versículo 22. Eu poderia ler outros 6 versículos semelhantes a esse, iguaizinhos a esse, em Apocalipse. Mas eu escolhi o último, a última advertência. Escute, esta é a última advertência. Não por acaso a minha última pregação, a pregação mais recente que trouxe aqui domingo passado, foi: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta é a última advertência. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, 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 ouça. A palavra que foi pregada aqui, se você não deu a ela importância, eu lamento muitíssimo. Porque esta palavra não foi para quem está à sua direita, à sua esquerda, à sua frente, atrás de você. É claro que foi também para esta pessoa. Mas primeiramente, esta palavra foi para você. Foi para mim também. A questão é: você dá ouvidos à palavra de Deus? Ou você fica torcendo para acabar logo o momento da pregação? Que hora chata, a hora da pregação, que chatice. Pois esta é a palavra que vai salvar a sua vida, que vai evitar você de tomar decisões erradas, fazer associações erradas, se portar de um modo desastroso. Esta é a palavra que vai manter você no caminho da salvação, que é Jesus Cristo.
Se não fosse importante congregarmos, a palavra não nos ensinaria a congregar. Precisamos uns dos outros, porque palavras como esta, que acabou de ser pregada aqui, que ainda está no seu término, são palavras que nos alertam a nos mantermos vigilantes, a nos mantermos na posição que devemos estar, nos arrependendo de nossos pecados, buscando o Espírito Santo para andarmos em santificação e amor ao próximo, dando muito fruto que glorifique a Deus. São palavras como essa. Mas a questão é se você dá ou não ouvidos. Então não se esqueça disso. Lâmpada para os meus pés é esta palavra, e luz para o meu caminho e para o seu. Se você menosprezar os versículos que eu trouxe aqui, sua vida será treva, escuridão, tristeza, morte. Se você não quer perdoar, se você não quer pedir perdão, se você não quer ser uma pessoa honesta, sincera, íntegra, se você não quer andar de um modo digno do Senhor, se você não quer dizer não para a sua carne, se você não quer se encher do Espírito Santo, eu lamento muito por você, porque o seu destino será a perdição eterna. Esta é a verdade da palavra de Deus. Que você aplique essa palavra na sua vida, para que você possa dizer como eu me sinto a pessoa mais realizada do mundo, a mais feliz de todas, para a glória de Deus. E a Deus toda a glória. Amém. Glória a Deus.